Olá, graças e paz, meus irmãos. Estamos mais um momento em que a gente vai estar transmitindo a mensagem de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por podermos estar mais uma vez conectados, Senhor, para ouvir a sua palavra. Continue abençoando a Igreja Batista do Fragata, a Igreja Batista do Jardim América. Abençoa cada irmão, vai de encontro a cada necessidade e que nós possamos cada vez mais prosseguir para o alvo, Senhor, cada vez mais prosseguir em conhecer a Cristo e nos tornar como Ele. Fale no nosso coração nesse momento, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos fazendo exposição do livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, e nós vimos na mensagem que o pastor Paulo trouxe, Filipenses capítulo 3, versículo 11, versículo 12 ao 16. Nós vamos estar retomando algumas partes, mas se você já puder deixar sua Bíblia aberta, Filipenses capítulo 3, versículo do 12 ao 16. Eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: se nós entramos numa corrida, pressupõe-se que queremos correr. Quando alguém entra numa corrida, numa competição, entende-se que ele quer correr, principalmente se for de corrida, né? Um atletismo, algo assim. Ninguém que está numa competição de corrida, no atletismo, tem dúvida do que é para fazer. Já viu algum atleta lá posicionado, aí toca o apito, ou o tiro, ou qualquer coisa que seja, o estopim lá para eles correrem, e talvez ele fique sem saber o que fazer? Não, ele sabe. É simples. É só correr para o alvo. Para o atleta, o objetivo dele está bem claro, que é chegar no alvo, cruzar a linha de chegada, correr, avançar até chegar ao prêmio. Contudo, há muitos cristãos que nessa caminhada de fé, nessa corrida de fé, ainda estão na dúvida do que se é para fazer. Estão confusos, talvez, se é realmente para correr, se não é. Ou talvez estão inertes. Talvez achando que o objetivo era somente entrar no estádio, entrar na pista, vestir o uniforme e pronto. Muitos têm dúvidas daquilo que Deus quer para eles. Parece que estão esperando alguma coisa, que nem eles mesmos sabem o que é. Mesmo de ouvir o estopim da largada, conservam suas posições inertes. Mas pelo exemplo de Paulo que nós lemos, se você não viu a mensagem do domingo anterior, veja, fica muito claro o que Deus espera daquele que creu em Jesus. Fica muito claro nesses versículos que nós lemos e vamos ler ainda. Se você creu em Cristo, se você ainda não creu, saiba que todo ser humano está numa corrida pela sua vida. Todo ser humano está com um alvo na sua vida. Há aqueles que decidiram correr para Cristo. Outros não. Há aqueles que decidiram correr para Cristo, mas desistiram no meio da corrida. Já outros permanecem avançando, até receberem a coroa incorruptível de glória. Seja qual for o alvo de sua vida hoje, saiba que Jesus Cristo é o alvo superior e inestimável para toda a humanidade. Deus tem um alvo muito maior para você. Alcançar a Cristo é a única recompensa que satisfaz a alma do ser humano, pois ela é eterna. Jesus Cristo é eterno. A vida que Ele prometeu, ela é eterna. Deus estende a mão para erguer a todos que quiserem conhecê-lo. E o que Ele espera de cada um é que aquele que foi alcançado por Cristo deve buscar amadurecer na fé. Isso que se espera é que aquele que foi alcançado por Cristo deve também buscar amadurecer na fé. Só que para ser maduro na fé, nós devemos ter no mínimo 3 atitudes, e que vamos ver que o texto nos aponta. A primeira atitude é reconhecer sua limitação
e dependência de Deus. No versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 3 de Filipenses diz o seguinte: não que eu tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para as que estão adiante. E depois ele diz, prossigo para o alvo. Então, o que Paulo sabia é que nós vimos aqui, que ele não tinha obtido tudo, não tinha sido aperfeiçoado, não estava completo. Nesse sentido que nós vamos ver. Eu conheci uma pessoa que compartilhou comigo uma dificuldade que ela tinha de ler a Bíblia. Ela acreditava que era a palavra de Deus, a Bíblia, cria em Jesus Cristo, mas não tinha motivação de ler a Bíblia. Não tinha disposição, não tinha o hábito de ter sua vida devocional, pois ela achava que já sabia o suficiente. Já tinha ouvido aquelas mesmas histórias repetidas e repetidas vezes. Mas ele sabia que isso era um orgulho dele. Ainda assim tinha dificuldade de vencê-lo. Mas é bom notar que esse pensamento de que já sabemos o suficiente, como se estivéssemos completado e esgotado toda a sabedoria de Deus, por causa que ouvimos a palavra no culto ou por causa de qualquer coisa, pode estar escondido de nós. Esse pensamento pode estar escondido em nós. Talvez não percebamos, mas está. Em uns está mais do que outros. Alguns que não conhecem a Cristo, que são ateus ou que gnósticos ou qualquer outra coisa, agnósticos, ou são aqueles que acreditam em Deus somente, acham que aquilo que ele talvez saiba sobre Deus, aquilo que ele talvez leia, estude em alguns livros que falam sobre Deus, porque ele estuda as religiões, ele já sabe e já conhece Deus o suficiente para querer ou não estar próximo dele. Muitas vezes também o cristão faz isso. Por ele ter tido um encontro com Jesus, por ele participar de uma igreja, talvez ele tenha esse pensamento também. Talvez nós tenhamos, muitas vezes, esse pensamento de que já sabemos de tudo. Quando olhamos para Paulo, vemos que, mesmo sendo ele uma pessoa ímpar no cristianismo, sendo um apóstolo, plantador de várias igrejas, poliglota, versado nas escrituras desde pequeno, mesmo tendo revelações diretas de Deus, mesmo tendo para o sétimo céu, mesmo ele ter tido experiências incríveis com Cristo, mesmo ele operando tantos milagres como ele operou, mesmo ele sendo o maior apóstolo, o maior missionário e teólogo da época, ele sabia, ele tinha humildade em saber que ele ainda não era aquilo que deveria ser, que ele não sabia tudo aquilo que deveria saber, que ele ainda não tinha experimentado tudo o que poderia experimentar, e aquilo que Cristo poderia se revelar para ele, se mostrar e fazer com que ele experimentasse na vida dele. Ele precisava constantemente estar aos pés de Cristo, como Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo com seu Senhor. Precisamos ter essa humildade. Como Jesus disse em Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós somos pobres de espírito. O ser humano é pobre de espírito, porque o pecado nos fez incapazes de sequer conhecer uma mínima porção de Deus, da revelação de Cristo. Tudo que conhecemos nos foi revelado. Deus nos revelou pela criação, embora o pecado nos impeça de reconhecer os atributos divinos, o eterno poder e a natureza divina de Deus, através da criação. E nós, todo ser humano, ele é pobre, miserável diante de Deus. E ele precisa e depende de que o Senhor tome a iniciativa de se revelar e de mostrar quem ele é, demonstrar a sua graça e a sua misericórdia. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado aqueles que reconhecem isso. Bem-aventurado aqueles que têm essa humildade
que sabem que são pobres de espírito e que dependem do Senhor, que são limitados e dependem de Cristo. Quando ignoramos essa nossa necessidade de cada vez mais conhecer a Cristo, de cada vez mais todos os dias receber dele, da sua graça, do seu amor, do seu poder, estamos sendo como os judaizantes e confiando na carne. Eles, de outro modo, confiavam naquilo que eles faziam, obedecendo à lei de Moisés, como a circuncisão e outras coisas. E Cristo era só mais um detalhe. É Cristo e mais alguma coisa. E eles se gloriavam naquilo que eles faziam, naquilo que eles sabiam da lei. Mas o apóstolo Paulo diz que Cristo é suficiente. Que devemos confiar e nos alegrar em Cristo e buscar cada vez mais conhecê-lo. Por isso que aquele que foi alcançado por Cristo deve buscar amadurecer na fé. E nós vamos ver 3 atitudes, no mínimo 3 atitudes que a pessoa deve ter para alcançar essa maturidade, para cada vez mais buscar essa maturidade. A primeira é reconhecer sua limitação, sua dependência de Deus. Sem isso, meus irmãos, Deus não irá se revelar para nós. Precisamos ter humildade, chegar diante da palavra de Deus com humildade, chegar diante da pregação da palavra de Deus com humildade, não como se já o soubéssemos tudo, ou se já não pudéssemos ouvir mais nada do Senhor. Mas Deus fala através da sua palavra, mesmo que já tivemos lido milhões de vezes, a palavra de Deus continua atual e viva. E a segunda atitude é esquecer daquilo que ficou para trás. No versículo 13 a gente já leu: não penso que eu já tenho alcançado, mas uma coisa faço: esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Então ele esquece o que fica para trás. Alguns psicólogos dizem que devemos ficar 10% no passado, nossa mente deve ficar 10% no passado, 20% no futuro e 70% no presente. Salvo engano, são esses números. Muitas vezes passamos muito mais tempo no passado ou no futuro do que no presente. Muitas vezes vivemos no passado, ficamos com excesso de passado na nossa vida, numa nostalgia sem fim. Esquecemos que o passado ficou para trás. Temos tarefas hoje, temos objetivos hoje, temos o alvo hoje, que é Cristo, e temos experiências hoje. Deus quer nos usar hoje, quer falar ao nosso coração hoje. Se antes você ouviu a voz do Senhor, se antes você talvez tenha negligenciado o Senhor, deixe isso para trás. Se arrependa, se for pecado, dos seus pecados, e viva o hoje agora para Cristo. Pois o passado não nos define, Cristo nos define. Muitas vezes ficamos presos na vida que costumávamos ter antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo. Paulo perseguiu a igreja. Paulo maltratou, torturou e prendeu alguns cristãos. Mas se converteu a Jesus, seus olhos se abriram. Ele não teve uma amnésia e esqueceu o que ele tinha feito. Mas ele tinha uma nova vida agora. Sua vida tinha um novo alvo. E muitas vezes Satanás e outras pessoas ficam jogando na nossa cara, nos acusando do que fizemos no passado, dos nossos erros do passado. E muitas vezes Satanás nos joga os nossos acertos no passado para nos ensoberbecer, para acharmos que já fizemos o suficiente, já tivemos o suficiente. Esses 2 extremos devemos evitar. E independente do que fizemos no passado, se pecamos do passado, mas se nós confessamos, se nós nos arrependemos de fato, está perdoado. Miqueias 7,19 diz que Deus ele terá compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Dwight Moody, evangelista norte-americano do século XIX, diz o seguinte, que Deus lança seus pecados confessados nas profundezas dos mares e coloca ali uma placa escrito proibido pescar. Então, devemos saber e esquecer as coisas do passado. Esquecer
aquilo que ficou para trás e avançar para o alvo. Esquecer é também não desejar mais, não ter saudades daquela vida de pecado que tínhamos, não ter saudades do pecado que fazíamos no passado. É mudar suas prioridades. É não ter mais desejos daquilo que fazíamos no passado, mas passar a desejar aquilo que Deus quer para nós, pois agora temos uma nova vida. A outra atitude também, e última, é avançar para aquilo que Deus quer. Versículo 14 vimos: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. A nossa união com Cristo não se resume a um momento da nossa vida. Não se resume a um culto, a um dia da semana, a um congresso. Veja que o que eu estou falando, não estou dizendo que no momento em que nós nos convertemos não seja um momento importante, nem que seja um momento em que Deus realmente nos fez nascer de novo. Estou dizendo que a nossa vida, depois daí, não vai se basear somente nisso. A nossa união com Cristo não se limita a esse momento. Não se limita aos momentos que temos com a igreja, com os cultos, com os congressos, enfim. A nossa união com Cristo significa uma nova vida. Uma nova vida que não vai parar de avançar para a glória. Quando nasce um bebê, o que se espera? Que esse bebê cresça, se desenvolva. Isso é natural. Da mesma forma, na vida cristã. Pois quando conhecemos a Cristo, nos convertemos, recebemos em nosso coração, cremos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo. Há um novo nascimento. Você é uma nova criatura. E essa nova criatura precisa crescer. E cada vez mais crescer no nosso coração. Esse novo eu precisa vencer o velho eu. E cada vez mais amadurecer essa fé em nós. Como águias que voam direto para o céu deve ser a nossa vida. Não como abutres que ficam girando em volta, em círculos até o chão, onde eles pegam a carniça. Mas como águias. Devemos ser como foguetes que usam toda a sua força, sua propulsão e só param quando chegam no espaço. Assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser o nosso querer, nosso desejo, nossos esforços. Não para acrescentar algo do que Cristo já fez, mas para conhecê-lo mais. Conhecer Jesus de Nazaré não é como conhecer Platão, Aristóteles, Dom Pedro, Dom João, seja quem for. Pois Jesus de Nazaré não é apenas um fato do passado, mas ele é uma pessoa viva. Conhecê-lo é como conhecer uma pessoa viva. Envolve um relacionamento íntimo com Ele. Pois Ele está vivo e presente e próximo. Perto está o Senhor. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer um relacionamento tão profundo que você se torne cada vez como Ele. Esse é o objetivo da vida cristã, meus irmãos. Até que Cristo seja formado em vocês, como disse Paulo na sua carta a Gálatas, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Para terminar, versículo 16, que diz: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, NTLH diz: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Na versão NVT diz: contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Ou seja, fazer o óbvio. Correr na pista de atletismo. Se comportar como alguém que de fato está numa corrida de fé. Somos chamados a prosseguir na corrida para Deus e com Deus. Pois para isso Jesus morreu. Para nos conduzir ao Senhor. Não foi somente para nos lavar dos nossos pecados, nos perdoar, nos purificar, quitar a nossa dívida, mas para nos conduzir a Deus. Para nos conduzir à presença de Deus. Cada vez mais experimentarmos de Cristo. Conhecermos a Cristo. Conhecermos a Cristo. Devemos buscar amadurecer na fé. Cada vez mais conhecer, se aproximar de Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Esse tem sido o desejo da sua vida. Esse tem sido o alvo da sua vida. Conhecer a Cristo. E como já dissemos, não um conhecimento apenas teórico,
mas um relacionamento, um conhecimento que envolve um relacionamento, um viver, um experimentar o poder que ressuscitou Cristo dos mortos na sua vida diária. O poder de uma nova vida, o poder do Espírito Santo na sua vida, nos seus relacionamentos com as pessoas. Será que nós temos isso como alvo? Devemos pensar nisso. Será que temos querido experimentar esse poder de Cristo, esse conhecer de Cristo nos nossos relacionamentos discipuladores? Será que temos orado por isso? Será que queremos plantar igrejas de pessoas que realmente querem conhecer a Cristo? De pessoas que conheceram e que conhecerão a Cristo? Que tipo de igreja queremos ser? Muitas vezes achamos que o que já vivemos na nossa fé, na nossa vivência cristã é o suficiente. Não, não. Deus tem muito mais a fazer para nós. Nós não paramos, irmãos. Somos como um carro subindo uma estrada íngreme, sem freio de mão. Se nós pararmos de acelerar, nós vamos descer, nós vamos cair, nós vamos retroceder. Devemos persistir andando no caminho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa palavra, que tenha falado aos nossos corações, que tenha falado aos corações dos irmãos, assim como falou o meu, Senhor. Nos ajuda, Pai, a prosseguir na maturidade cristã. Queremos ser Teus. Queremos ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Queremos ser pequenos cristos, em nome de Jesus, para todos aqueles que estão à nossa volta, no nosso falar, no nosso reagir, no nosso agir. Ó Deus, nos ajude a deixar as coisas para trás, os pecados que cometeram com a gente, amarguras, falta de perdão. Não, que haja perdão. Deixemos as nossas queixas para trás e que possamos reconciliar. Em nome de Jesus, possamos avançar como Cristo, buscando a Cristo, sendo como Cristo. E cada vez mais estarmos unidos uns com os outros. Nos abençoe nesse momento de pandemia. Nos dê cada vez mais a esperança do chamado celestial. Que possamos viver essa nova vida. A recompensa que o Senhor nos deu, vivendo de acordo com o que o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, por tudo, mais uma vez. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.